Você já parou para pensar por que certos ensinamentos antigos simplesmente desapareceram da história? Por que alguns conhecimentos que pareciam tão poderosos nas civilizações do passado foram banidos, distorcidos ou silenciados com o tempo? Imagine por um instante que existiram povos que sabiam acessar o poder do espírito, da mente e da energia de formas que hoje pareceriam milagrosas. Mas ao invés de perpetuar esses segredos, os registros foram queimados, os símbolos ocultados e os mestres perseguidos. Não foi coincidência. Houve uma força ativa que trabalhou e ainda trabalha para impedir a humanidade de tocar seu verdadeiro potencial. Este vídeo vai te levar por uma jornada por trás do véu da história oficial, revelando o que foi escondido de você. Se você sente que há algo além do que te contaram, se algo dentro de você já despertou, então fique comigo até o final. Porque este não é apenas mais um vídeo, é uma convocação, um chamado para lembrar aquilo que sua alma nunca esqueceu. Tudo começa com a linguagem dos símbolos. Antigos manuscritos, gravuras em pedras, geometrias ocultas em templos que resistem ao tempo. Todos eles falam, não com palavras, mas com formas, repetições, frequências e arquétipos que despertam algo profundo no inconsciente humano. Civilizações como os egípcios, os povos védicos, os maias e até os druidas conheciam essa linguagem universal. Eles entendiam que os símbolos eram pontes entre mundos. A flor da vida, o olho de Horus, o Triskelion, não eram apenas desenhos sagrados, mas mapas energéticos capazes de ativar estados de consciência elevados. E o mais impressionante, esse conhecimento não era separado da vida. Ele estava presente na agricultura, na arquitetura, nas cerimônias espirituais e até no modo como os antigos respiravam. Mas então veio o apagamento. Livros foram proibidos. Bibliotecas sagradas foram queimadas. Os guardiões do saber antigo passaram a ser chamados de bruxos, hereges, feiticeiros e foram silenciados um a um. Mas quem teria interesse em apagar esses registros? Quem se beneficiaria com uma humanidade desconectada de sua própria essência divina? Aqui entramos em um ponto sensível: o domínio sobre o imaginário coletivo. Ao eliminar o acesso ao sagrado interno, ao poder da consciência desperta, torna-se mais fácil controlar. Governos, religiões institucionalizadas e impérios sempre entenderam o poder de moldar crenças. Quando você dita o que é verdade e ridiculariza o que é místico, as pessoas começam a duvidar da própria intuição. E assim, lentamente, a humanidade foi sendo afastada da sua origem cósmica. O sagrado foi terceirizado. A experiência espiritual foi burocratizada. O templo interior foi trancado com chaves invisíveis. E é justamente sobre essas chaves que precisamos falar agora. Entre os ensinamentos que foram censurados, muitos se referem a práticas que hoje a ciência começa a redescobrir. Técnicas de respiração que alteram estados cerebrais, sons que reorganizam a estrutura da água e do DNA, posturas corporais que influenciam a energia vital, tudo isso está registrado em textos antigos e está sendo redescoberto por neurocientistas, físicos quânticos e terapeutas modernos. Mas naquela época, esses saberes eram considerados ameaçadores. Não por serem perigosos em si, mas porque empoderavam o ser humano. Porque faziam com que cada indivíduo percebesse que não precisa de intermediários para acessar o divino. E essa é a verdade que foi sistematicamente abafada. Você é templo, você é ponte, você é o portal. Se você sente que já viveu em outras eras, se sonha com templos antigos, se atrai por civilizações desaparecidas, ou se tem sensações intensas ao ouvir certos mantras ou ver certos símbolos, é possível que parte da sua alma guarde memórias desses ensinamentos. Eles não foram totalmente destruídos, foram enterrados, codificados,
passados de forma oral, secreta, por linhagens iniciáticas, mulheres sábias, curandeiros, mestres silenciosos. O conhecimento permaneceu, só que oculto. E agora, em um tempo de grande transição planetária, esse saber começa a emergir novamente, mas não voltará como antes. Não será entregue por sacerdotes em templos de pedra. Ele ressurgirá de dentro, no coração de quem ousar lembrar. Enquanto a maioria ainda busca respostas fora, você está aqui. E isso não é por acaso. Nos próximos momentos, iremos revelar práticas, chaves simbólicas e verdades esquecidas que podem começar a ativar esse campo interno que foi adormecido em você por séculos. E a primeira chave é a percepção. Comece a observar o que foi silenciado, onde há repetição de dogmas, o que te disseram que era proibido ou sem sentido. Porque é justamente aí que estão os portais. A censura é sempre um reflexo do medo. O medo de que o outro descubra o poder que possui. E se tantos temeram que você despertasse, talvez seja porque esse despertar seja real. Quando começamos a revisitar os rastros dos ensinamentos proibidos, nos deparamos com um padrão inquietante. Tudo aquilo que conecta o ser humano à sua soberania espiritual, a autocura e a expansão da consciência, foi sistematicamente classificado como perigoso, irracional ou herético. As tradições xamânicas, por exemplo, que dominavam o uso de plantas de poder para acessar realidades sutis, foram demonizadas. Povos que viviam em sintonia com os ciclos da natureza, que honravam os elementos, que compreendiam a alma dos animais e das florestas, foram dizimados ou assimilados por culturas dominantes que impunham uma visão mecanicista e dualista do mundo. O que antes era integração e presença virou separação e controle. A Terra deixou de ser um ser vivo para se tornar recurso. E o ser humano, que antes era parte do todo, passou a se sentir desconectado, vazio, em busca de algo que ironicamente já existia dentro dele. Mas não estamos falando apenas de uma censura histórica ou religiosa. Estamos falando de um apagamento energético. Quando você cresce em um mundo que nega o invisível, que ridiculariza a intuição e que valoriza apenas aquilo que pode ser medido, você começa a desacreditar dos seus próprios sentidos sutis. Você se fecha para os sinais, para as sincronicidades, para os sonhos que trazem mensagens, e é exatamente esse o objetivo das estruturas que moldam o pensamento coletivo. Criar um campo vibracional de adormecimento, um campo onde as pessoas vivam no automático, com medo de acessar seu verdadeiro poder. E como esse campo é alimentado? Através de distrações constantes, de uma cultura que venera o superficial, de sistemas que produzem cansaço, escassez, comparação. A mente se ocupa, a alma se cala, e o espírito sem espaço se retrai. Mas há rachaduras nesse sistema, e são por essas rachaduras que a luz está voltando a entrar. Hoje, mais do que nunca, vemos um renascimento da busca por sentido, por conexão com o sagrado, por práticas ancestrais que resistiram ao tempo. As medicinas da floresta, os círculos de cura, os estudos sobre física quântica, a redescoberta da geometria sagrada, da frequência 400 de trisagais, da pineal como glândula multidimensional, tudo isso são expressões do mesmo movimento, o de uma consciência planetária que começa a lembrar de quem é. E isso assusta quem lucra com a inconsciência. Por isso ainda tentam ridicularizar, rotular, censurar. Mas não há mais como impedir o fluxo. Quando a alma está pronta, nem 1000 grades seguram a memória. É aqui que você entra. Porque não basta apenas consumir esse conteúdo como curiosidade. É preciso ativar. É preciso trazer isso para a prática. Observar o que em sua vida ainda está preso aos velhos condicionamentos, às repetições automáticas, à crença de que você é pequeno, limitado, separado do divino. Questione tudo.
inclusive o que aprendeu como espiritualidade. Muitos ensinamentos foram distorcidos para manter as pessoas presas ao externo, à obediência, à dependência. Mas o verdadeiro caminho espiritual não te prende, ele te liberta. Ele te leva para dentro, para um lugar onde não existem intermediários, onde você se torna canal direto da fonte. E esse é o maior segredo que foi ocultado, que você sempre foi e sempre será o seu próprio mestre. Um exemplo claro disso é o uso da vibração e do som. Antigos mantras, entoações em línguas esquecidas, cânticos das avós das aldeias. Tudo isso gera um impacto direto no campo eletromagnético do corpo. Não é misticismo vago, é física vibracional. O som reorganiza moléculas, rompe bloqueios energéticos, ativa partes adormecidas do cérebro. E por que isso não é ensinado nas escolas? Porque, ao invés disso, somos expostos a ruídos, padrões dissonantes, frequências que enfraquecem? Porque o som também é ferramenta de manipulação. Mas quando usado com consciência, se torna um portal. Experimente, por exemplo, cantar um mantra ancestral, com presença, com entrega. Você sentirá uma memória se reativando, como se sua alma dissesse: eu conheço isso. Esse é o ponto. Não se trata de aprender algo novo, mas de lembrar o que foi esquecido. Agora quero te convidar para um momento especial. Pare por alguns segundos, respire fundo, sinta seu corpo, perceba os sons ao seu redor. Feche os olhos e imagine que dentro de você existe uma biblioteca viva, com pergaminhos dourados, símbolos brilhando, vozes suaves que murmuram saberes esquecidos. Essa biblioteca é real. Ela está codificada no seu DNA. Cada célula sua carrega registros antigos. E quando você se alinha com o presente, quando silencia e se entrega, essas memórias emergem. Não como lembranças nítidas, mas como sensações, intuições, direções. É o seu espírito falando, e ele tem muito a te dizer. Se você chegou até aqui, quero propor uma troca. Comente abaixo se alguma parte desse vídeo despertou algo dentro de você. Uma lembrança, um arrepio, uma pergunta. Compartilhe com a tribo. Vamos tecendo juntos essa memória coletiva que está retornando. E se sente que alguém próximo precisa lembrar disso também, envie este vídeo. Pode ser o toque que faltava. Vamos aprofundar ainda mais esse mergulho na verdade esquecida. Ao longo das eras, diversas civilizações entenderam que o universo não era apenas matéria, mas uma tapeçaria viva de energia, consciência e intenção. Os egípcios não construíram as pirâmides apenas como tumbas. Cada pedra, cada alinhamento astronômico tinha um propósito vibracional. As inscrições nos templos de Ísis, os rituais de iniciação em Dendera, o uso do som para mover e energizar blocos maciços, tudo isso revela um conhecimento que transcende o que hoje chamamos de ciência. O mesmo vale para os maias, os hindus védicos, os aborígenes australianos. Todos eles sabiam o que o mundo moderno esqueceu, que somos co-criadores da realidade e que a chave para tocar nosso potencial está nas leis universais que regem o invisível. A ressonância, a intenção, o símbolo, o ritmo, o silêncio. Esses saberes não foram apenas abandonados, foram silenciados. E não é coincidência. Porque quando um ser humano desperta para sua verdadeira natureza, ele se torna incontrolável. Ele não é mais manipulado por medo, por escassez, por culpa. Ele passa a operar a partir de uma bússola interna, e isso ameaça qualquer sistema baseado em hierarquia, dependência e consumo. Um dos mecanismos usados para impedir esse despertar foi transformar a espiritualidade em dogma. Criaram religiões que intermediam o divino, que prometem salvação mediante obediência. Retiraram os ritos de passagem, a conexão direta com a natureza, o corpo como templo, o feminino sagrado, a escuta do coração.
e colocaram em seu lugar um céu distante, um inferno punitivo e um livro interpretado por poucos. Mas a espiritualidade ancestral era vivida com os pés na terra e os olhos no céu. Era sentida na pele, nos ossos, no sangue. E é isso que estamos resgatando agora. Você já percebeu como símbolos antigos continuam ressoando com força até hoje? O olho de Horus, o triscle, a flor da vida, o pentagrama. Esses desenhos não são apenas arte, eles são códigos. Estruturas que organizam a realidade em níveis invisíveis. Quando você contempla um símbolo sagrado, sua mente racional pode até não entender, mas seu campo energético reconhece. É como um selo vibracional que ativa algo dentro de você. É por isso que foram usados em templos, amuletos, roupas cerimoniais, e é por isso que foram escondidos ou distorcidos. A simbologia é uma linguagem direta entre o consciente e o inconsciente. E quando essa linguagem é acessada de forma íntegra, ela pode curar, expandir, libertar. Então comece a observar que símbolos te atraem, que imagens retornam nos seus sonhos, que padrões aparecem repetidamente. Talvez sua alma esteja tentando se comunicar através deles. E o corpo? O que dizer do corpo, essa tecnologia sagrada que nos foi dada como templo e instrumento de manifestação? Durante séculos, o corpo foi reprimido, punido, controlado. Mas os antigos sabiam que o corpo é um oráculo. Através dele, acessamos estados de consciência, curas espontâneas, visões, mensagens. A dança ritualística, o jejum consciente, o uso de ervas, os banhos de som, as respirações circulares, tudo isso era usado para purificar e expandir o campo energético. E tudo isso foi rotulado como selvagem, perigoso, pagão. Mas estamos lembrando. Aos poucos, práticas como o breathwork, o tantra, o kundalini yoga, os rituais com cacau e ayahuasca estão retornando, não como modismos, mas como caminhos ancestrais que voltam à superfície. O corpo é a ponte entre mundos, e quando honramos essa ponte, o invisível se torna tangível. Agora quero propor uma prática simples, mas profunda. Escolha um símbolo que ressoe com você. Pode ser um que você viu nesse vídeo ou algo que sempre chamou sua atenção. Desenhe esse símbolo em um papel. Sente-se diante dele. Respire profundamente. Feche os olhos por um momento e, ao abri-los, contemple o símbolo em silêncio por 3 minutos. Observe o que sente. Que imagens surgem? Que sensações aparecem no corpo? Essa prática, repetida por 7 dias, começa a abrir caminhos internos, porque o símbolo fala, ele te guia sem palavras, e ao fazer isso você começa a reativar uma linguagem esquecida, a linguagem da alma. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, é sinal de que algo dentro de você está despertando. E essa jornada não precisa ser solitária. Convido você a se inscrever no canal Alquimia Ancestral, onde cada novo vídeo é um passo no resgate da sua verdadeira essência. Existem registros que jamais chegaram ao grande público, manuscritos enterrados, livros queimados, traduções distorcidas, mas nem tudo pôde ser apagado. Algumas verdades sobreviveram em mitos, metáforas e fragmentos escondidos em tradições orais. Uma dessas verdades é a consciência de que o ser humano é um microcosmo do universo. Os antigos diziam, como é acima, é abaixo, como é dentro, é fora. Essa não é apenas uma frase poética, é um código cósmico. Significa que o que acontece no plano sutil, nos pensamentos, emoções, intenções, reflete diretamente no mundo físico. E por isso, práticas como o silêncio interior, a visualização simbólica e o cultivo da intenção eram consideradas sagradas. Porque o mundo não muda quando a política muda. Ele muda quando o coração muda. E os que sabiam disso foram perseguidos, porque tinham o poder de transformar a realidade sem precisar de armas, tronos ou igrejas.
Vamos observar como a ciência moderna está curiosamente voltando a validar essas sabedorias. A física quântica já mostrou que o observador influencia o experimento, que a matéria é energia condensada, que tudo vibra. Neurocientistas estão investigando os efeitos reais da meditação profunda, dos estados de flow, da coerência entre o coração e o cérebro. O campo da epigenética revela que crenças e emoções influenciam a expressão dos nossos genes. E quando essas descobertas chegam ao grande público, algo mágico acontece. O véu começa a cair. Porque a separação entre espiritualidade e ciência foi fabricada. Uma separação criada para que o conhecimento do invisível parecesse superstição. Mas agora, esses mundos voltam a se unir. O que os antigos sentiam, os cientistas estão começando a medir. E o que antes era censurado, hoje ressurge com novas palavras, mas a mesma essência. Agora pense em algo poderoso. E se os grandes mestres da história fossem, na verdade, guardiões de chaves ocultas? Não figuras para serem adoradas, mas espelhos para nos lembrarmos de quem somos? Yeshua, Buda, Hermes, Lao Tse, Maria Madalena, Rumi, todos eles apontavam para o mesmo centro. O divino habita em você. Só que isso foi distorcido. Transformaram seus ensinamentos em regras, criaram ídolos, criaram culpa. Mas quando você lê as palavras originais, sem as lentes do medo, percebe que a mensagem era outra. Liberte-se, vá para dentro, acesse o templo interior. A censura espiritual aconteceu justamente aí. Trocaram o autoconhecimento pela adoração externa. E assim, ao invés de mestres, criaram muros. Mas esses muros agora estão rachando, porque as pessoas estão começando a questionar. Estão voltando a ouvir o sussurro do coração, mesmo que ainda seja tímido. Estão buscando mais. E esse mais não está lá fora, está dentro. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem está ressoando com algo profundo dentro de você. E isso é um sinal, um chamado. E não se esqueça de deixar nos comentários qual símbolo, ensinamento ou lembrança ancestral mais tocou seu coração hoje. Quero ler sua história, porque é através do compartilhamento que acendemos ainda mais luz uns nos outros. Agora, imagine que tudo isso que você está ouvindo, cada fragmento de verdade, cada pista deixada pelos antigos, não chegou até você por acaso. Há um movimento acontecendo, invisível aos olhos comuns, mas sentido por aqueles que têm o coração desperto. Um movimento silencioso de reconexão, de lembrança, de retorno à origem. E esse movimento começa sempre com uma pergunta. E se tudo o que me contaram estivesse incompleto? É quando essa dúvida nasce que as portas da sabedoria se abrem. Porque para aprender o novo, é preciso desaprender o velho. E o velho aqui não significa antigo, mas sim aquilo que foi imposto, distorcido, mal contado. Por isso, os verdadeiros buscadores não repetem, eles investigam. Eles não seguem cegamente, eles sentem. E nesse sentir, vão descobrindo que as respostas não estão nos livros de fora, mas nos símbolos de dentro. Porque o universo inteiro fala com você, se você souber escutar. E o que acontece quando você começa a escutar? Os sinais se intensificam, as sincronicidades aumentam, pessoas chegam, informações certas aparecem na hora certa. É como se uma inteligência maior estivesse guiando o caminho, e está. Mas essa inteligência não é algo separado de você, ela é você, em sua forma mais pura, antes da manipulação, antes da distração, antes da programação. E quando você se conecta com ela, algo mágico acontece. Você não apenas entende os antigos, você se torna um deles. Porque os ensinamentos que estavam escondidos no Egito, nas florestas da América, nos Himalaias ou nos desertos da Mesopotâmia, sempre estiveram também codificados em você. Por isso, os iniciados diziam: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo.
Essa é a chave, o portal. E esse portal agora está se abrindo. Então, antes de encerrarmos essa jornada de hoje, quero te fazer um convite. Assista também os 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela final. Um deles vai aprofundar ainda mais o tema do despertar espiritual, e o outro traz práticas ocultas que foram usadas por civilizações antigas para ativar o corpo de luz. Esses 2 vídeos são a sequência natural do que você vivenciou aqui. E se você sentiu que algo vibrou diferente no seu peito ao ouvir essas palavras, não ignore isso. Esse é o toque da sua essência pedindo passagem. Deixe um comentário com a palavra-chave, o véu caiu, para sabermos que você é parte dessa revolução silenciosa de consciência. Então, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveita agora para se inscrever no canal Alquimia Ancestral e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, porque há muito mais chegando. Cada vídeo aqui é um mapa de volta para a sua essência. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Nos encontramos lá.